Aleluia. Bendiciones, hermanos. Podéis sentar. Aleluia. É uma alegria e também uma responsabilidade estar aqui para predicar a palavra do Senhor. Aleluia. E esta tarde bendecida que estamos e queremos predicar uma palavra tendo como base o texto de 2 Timoteo capítulo 4, versículo de 1 a 5. Como disse o pastor, estamos vivendo um tempo de guerra, mais que de guerra física, de guerra espiritual. E nós, como igreja, temos esta responsabilidade de estar aí, vigilando, para cumprir o mandato e a responsabilidade que Deus ha dado a cada um de nós. Amém? Aleluia. Capítulo 4 de 2 Timoteo, vou ler de 1 hasta el 5. E com base em este texto, quero falar um pouco sobre o predicador e a predicação. Pablo nos diz assim: delante de Deus e del Senhor Jesucristo, que juzgará a los vivos e a los muertos por su manifestação e por su reino. Eu te requiero. Mira que palavra forte. Eu te requero que prediques a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, argumenta, repreende, exorta com toda paciência e ensinança. Pois vendrá tempo quando não suportarão a sana doutrina, sino que por sua ânsia de ouvir, se buscarão maestros conforme suas próprias passiones. Cerrarão seus ouvidos à la verdade e se volverão a las fábulas. Pero tu sé comedido em todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista e cumple tu ministério. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Aí está esta palavra de Pablo, hermano, para nós nesta noite. Pablo está preocupado com a predicação. Pablo está preocupado com seu filho espiritual Timoteo, porque Pablo está vivendo os últimos dias de sua vida. Pablo está em sua hora, não vá mais lejos. Dias, talvez meses, e seria sacrificado, seria morto. E agora Pablo tem esta preocupação: como será quando eu não estiver mais aqui? Como será o caráter de los obreros quando eu não estiver mais aqui? Como será a qualidade da predicação quando eu não estiver mais aqui em la igreja? Pablo está preocupado porque está chegando seu final, seu tempo, sua partida, e agora Timoteo, seu filho, em la fé, deveria continuar a obra. 2 Timoteo é a última carta
de Pablo, destas 3 conhecidas como as cartas pastorales: Tito, 1 Timoteu, 2 Timoteu. Pablo aqui está respirando a eternidade. Todavia está preocupado com Timoteu, porque Timoteu tinha que continuar esta obra, não podia parar a obra. Nós outros passamos, irmãos, mas a obra continua. Nós outros vamos, mas a obra continua. Há que continuar. Pablo aqui está preocupado com Timoteu e preocupado com a predicação. E é muito interessante aqui porque, conforme Pablo aproxima o final desta carta, em este capítulo 4, Pablo quer animar a Timoteu, quer desafiar a Timoteu, para que ele cumpra sua tarefa. E aqui é interessante que, de uma maneira de introdução, Pablo mostra para Timoteu por que ele teria que predicar a palavra. E este primeiro versículo, versículo 1, Pablo aqui recorda a Timoteu 3 verdades importantíssimas acerca de Cristo. Pablo nos diz que Jesus é o juiz de los vivos e de los muertos. É a primeira coisa que Pablo recorda a Timoteu. Timoteu, delante de Deus e do Senhor Jesucristo, que juzgará los vivos e los muertos. Ou seja, Cristo é o juiz de los vivos e de los muertos. E a segunda verdade que Pablo nos ensina aqui é que Jesus é o conquistador que volverá para nos encontrar. Ele diz aqui, por sua manifestação. Cristo é o conquistador, poderoso, volverá. Temos que predicar a palavra, não podemos estar aí cômodos. Ele volverá, é uma responsabilidade. E Pablo recorda a Timoteu uma terceira verdade, diz, Jesus não é solamente o juiz de los vivos e de los mortos. Jesus não é solamente o conquistador que volverá. Pablo diz, Jesus é o Rei de reis e Senhor de los senhores. Pablo diz aqui, por sua manifestação e por su reino. Cristo é Rei de reis, Senhor de senhores, aquele que foi morto, que agora está vivo e vivo para sempre. Aleluia. Pablo recorda para Timoteu essas 3 verdades importantíssimas, porque Timoteu tinha que assumir esta responsabilidade, como que dizendo para Timoteu, Timoteu, eu estou indo, todavia tu vais a quedar, e tudo que eu hasta ahora tenho hecho, tu tendrás que hacer também. Há que assumir esta responsabilidade. E aí Pablo nos apunta aqui 2 verdades. Primeira delas, Pablo nos ensina aqui a necessidade da predicação. Querido, é necessário predicar. Tenho a certeza que nenhum de vocês han venido aqui esta noite para ouvir na palavra de homens, para ouvir sabedoria humana, para ouvir filosofias humanas. Claro que não. Todos nós hemos venido aqui para ouvir a palavra de Deus. Pablo aqui nos ensina a necessidade da predicação. E é interessante que, de uma maneira retórica, Pablo responde a 3 perguntas. E a primeira delas, que temos que predicar?
A segunda pergunta é: quando devemos predicar? E a terceira pergunta é: como devemos predicar? Vê como é importante a predicação. Pablo está preocupado, há que predicar, há que predicar, há que predicar. Não podemos estar aí. Hermanos, igreja não é um clube social. Igreja não é um local de reuniões familiares solamente. Não, igreja é a casa de Deus. E Pablo diz aqui agora: eu te requiero 3 coisas. Primeiro, que prediques a palavra. E aí está a primeira resposta: que predicar? A palavra. Predica a palavra. Predica a palavra, hermanos. Nossa responsabilidade é predicar a palavra. Eu não tenho outra responsabilidade que não seja predicar a palavra. Hemos predicado a palavra tantos anos e devemos continuar tantos anos quanto Deus nos dê para predicar a palavra de Deus. A primeira pergunta é: que devemos predicar? E Pablo nos diz: predica a palavra. Predica a palavra, hermanos. Se você tem a oportunidade de predicar, seja aqui no púlpito, seja em sua casa, seja em seu trabalho, querido, não perda tempo com palavras humanas. Predique a palavra de Deus. Predique a palavra. Por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. É uma palavra que dá vida, é uma palavra que transforma, é uma palavra que renova, é uma palavra que libera, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas não somente por isto, Hebreus continua dizendo: é mais cortante que toda espada de 2 filos. Querido, esta palavra é cortante, mais cortante que toda espada de 2 filos. Sabe por quê? Porque quando Deus habla aqui, corta para allá, e de la mesma maneira, corta para cá. Antes de cortar em sua vida, querido, esta palavra tem que cortar em minha vida primeiro. Não podemos querer somente cortar para o pueblo, não. Esta palavra corta para allá e para cá, porque é a palavra de Deus. Por isso Pablo disse: hermanos, Timoteu, predigue a palavra, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que toda espada de 2 filos. E não somente isto, diz que penetra hasta partir el alma e el espírito. Solamente a palavra pode fazer este trabalho, esta cirurgia espiritual. Porque os teólogos não conseguem chegar a uma conclusão entre alma e espírito. Não conseguem. Estão siglos debatendo, discutindo hasta onde está a alma, onde termina a alma e onde empieza o espírito. Mas Hebreu diz: penetra hasta partir alma e espírito. Sabe o que quer dizer isto? Esta palavra é poderosa, que necessita sua vida, que necessita sua alma, que necessita seu espírito, que necessita tu esta noite. Esta palavra tem poder para ser. Por isso Pablo diz a Timoteu: Timoteu, a primeira coisa que tem que fazer é predicar a palavra. E não somente isto, irmão, Hebreus continua dizendo: e las conjunturas e los tuétanos e discerne los pensamentos e las intenciones del coração. Oh, que palavra poderosa, aleluia!
Que palavra poderosa, irmão, esta palavra que move em nossas vidas, que nos dá vida, que nos levanta, que nos renova. Esta palavra é poderosa. Jesus dizia: esta palavra que eu os digo é palavra de vida. Por isso Timoteu tinha que ouvir Pablo, tinha que obedecer a Pablo, porque Pablo estava preocupado com Timoteu. Timoteu, tu tens que continuar em este caminho, e ele caminho é a palavra. Que triste quando ouvimos pessoas que gastam tempo para predicar e não predica a palavra. Predica conhecimentos humanos, filosofias humanas. Querido, isso não cambia a nadie. Agora, quando predicamos a palavra por si mesma transmite vida. Por quê? Porque a palavra é viva e eficaz. Estamos predicando uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que transforma a vida de uma pessoa, seja qual seja esta pessoa, seja qual seja seu problema, a palavra tem solução para ela. Por isso Pablo nos diz que devemos predicar. Resposta simples: predica a palavra. Hermanos, se nós não temos que falar, leamos Salmo 119, já está. Por isso Pedro, em 2 de Pedro capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim: temos também a palavra profética mais segura. Mira, temos também a palavra profética mais segura, al qual haces bem em estar atentos, como a uma antorcha que alumbra em lugar escuro. Hermano, aonde a palavra chega, as tinieblas saem, porque esta palavra é luz para a nossa vida, para nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Tu palavra és luz que alumbra. Pedro aqui diz: temos também a palavra profética mais segura. Mira que Pedro está falando da palavra e diz: temos que estar seguro dela. Porque, irmãos, é como nós estivéssemos vivendo em um mundo de tinieblas, e é verdade. E é verdade. Todavia, quando predicamos esta palavra, esta luz se esparce em meio de las tinieblas. E Jesus disse: quem camina com Jesus, camina por la luz. Por quê? Porque camina com a palavra. É como uma antorcha que alumbra lugares oscuro hasta que despunte el dia e el lucero de la mañana amanezca em vossos corações. É esta palavra que é poderosa. Mas a terceira resposta aqui, porque a pergunta não está, mas a resposta é simples. A primeira é que devemos predicar. Pablo diz a palavra, predique a palavra. E a segunda pergunta é: quando devemos predicar? Solamente em tempos buenos. Solamente quando estamos bem, não passa nada, o dinheiro está aí, tranquilo, está todo mundo com saúde, aí vamos lá à igreja, vamos predicar. É assim? Não. Pablo disse: irmão, Timoteu, atenta Timoteu, predique a palavra, estés a tempo e fora de tempo. Em Efésios 5,16, Pablo diz assim: aproveite bem o tempo. Quantas vezes estamos desperdiciando o tempo, perdendo o tempo com coisas inúteis? Mas Pablo diz aqui: aproveite bem o tempo. Por quê? Os dias são malos.
os dias são malos. Quando devemos predicar? A tempo e fora de tempo. É interessante que a palavra tempo aqui, todas as 3 vezes que aparece, não é cronos. A palavra tempo aqui é kairos. Cronos é o tempo linear. São os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos. É cronos. Todavia que Paulo quer passar para nós outros aqui, é que este tempo é mais que cronos. Ou seja, é uma oportunidade. É um tempo señalado. É um momento oportuno. E aún pode ser também uma temporada, uma estação ou uma época. O que Paulo quer passar para Timoteu e para nós outros é que, aunque para nós outros não pareça uma boa oportunidade, devemos predicar a palavra. Quantas vezes oímos hermanos dizer assim: corri uma enfermidade e fui para o hospital, e foi uma bendição. Como é isto? Porque em el hospital não trabalhava, estava aí todo o dia, toda a noite, e podia falar. Então, predicava a palavra para meu companheiro que estava ao lado, predicava para o enfermeiro, predicava para o médico, e passei aí dias e dias solamente predicando a palavra. É isto que Paulo está dizendo aqui. É isto que Paulo está dizendo aqui. Quando predicar a palavra, há tempo e fora de tempo. Se tem oportunidade, predica a palavra. Se não tem oportunidade, predica a palavra igual. Predica igual. Todavia, Paulo termina com esta terceira pergunta: e como predicar então? Se devemos predicar a palavra, se devemos predicar esta palavra a tempo e fora de tempo, Paulo diz aqui como devemos predicar a palavra. Simples, de 3 maneiras. Primeiro, argumentando. Segundo, repreendendo. Terceiro, exortando. Diz aí a palavra. Paulo diz: argumenta, repreende e exorta. 3 maneiras de predicar a palavra. Claro, a primeira maneira que Paulo passa para Timoteu aqui, Timoteu tinha que argumentar. Redarguir aqui é argumentar, ou seja, responder perguntando. Timoteu tinha que assumir esta responsabilidade. Por quê? Porque em este tempo já tinha os falsos maestros em la igreja. De alguma maneira já estavam aí tentando predicar uma predicação que não era verdadeira. Por isso quero ler com ustedes 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz assim a palavra. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Que diz assim a palavra: ao contrário, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué, hermanos? Para apresentar defensa com humildade e respeito ante todo el que os demande razão de la esperança que há em vosotros. É isto aqui que Paulo está falando. Quando alguém se acerca a ti e pergunta: por que tu és assim? Por que tu vives assim? Porque em este tempo que estamos vivendo, tempo de incertidumbre, de medo, de angústia, de guerras, rumores de guerra, e as pessoas buscarão palavra de consuelo. Porque eles não têm aquilo que nós outros temos, hermanos. Eles não têm. Por isso, nestes dias, nestes momentos, se quedam desesperados. Por quê?
Porque não tem a palavra que nós temos. E nós temos e conhecemos e sabemos que passe o que passe, Cristo estará sempre conosco. Esta palavra que Pablo quer que Timoteu passe para adelante. Como tinha que predicar então? Argumentando. Tinha que argumentar com estas pessoas. Por que Timoteu vivia da maneira que vivia? E hoje também, irmãos. As pessoas vão nos perguntar por que vivemos assim. Porque em meio de tantas incertidumbres, temos este desejo de alabar a Deus, de cantar, de adorar. E as pessoas se quedam, por quê? Que povo é este? Por que fazem isto? E aí, como disse Pedro, temos que estar preparados pela palavra e com a palavra, pela palavra, para ensinar a estas pessoas por que somos assim, por que vivemos assim, por que falamos assim, por quê? Pablo diz para Timoteu, tu tens que argumentar, redarguir é argumentar com base em la palavra. E não somente isto, claro, há que argumentar, mas Pablo diz, há que repreender também, ou seja, há que denunciar o pecado. Hoje temos uma predicação mais suave, mais light, mais tranquilo, uma predicação que não incomoda mais a nadie, uma predicação assim, venga como estás e se quer continue da mesma maneira, uma predicação assim. Mas não pode ser, irmãos. Temos uma responsabilidade com a palavra de Deus. Por isso, quando nosso pastor predicar com uma palavra dura, temos que aceitar e concordar. Sabe por quê? Porque está predicando a verdade da palavra. Aunque duele neste momento, mas hasta vamos a casa e de aqui para casa, esta palavra vai ser uma transformação poderosa em nossa vida. Repreender, há que denunciar o pecado. Salvar-vos desta generação perversa. Esta é a predicação. Arrependíos. Esta é a predicação. E claro, há que exortar. Por quê, irmãos? A palavra há que ser firme, mas há que ser amorosa. Há pessoas que confundem as coisas e não sabem predicar, porque pensa que predicar a verdade é predicar de uma maneira raivosa. Não? Tu vais ao inferno. Sim. E qual é o outro caminho? E qual é o caminho que nos leva ao cielo? Há que falar para essas pessoas. Há que dizer-lhe, e este pecado que vocês estão vivendo, termine no inferno. Mas se vocês querem ao cielo, Cristo é o caminho. Por isso Pablo diz assim, Timoteu, argumenta, repreende e exorta com toda paciência e ensinança. Paciência. Há que ter paciência. Predique a verdade, irmãos, com firmeza, mas predique a verdade com paciência. Não seas pesado com a palavra. Não seas pesado. Há pessoas que predicam de uma maneira pesada e afasta as pessoas da igreja. Passa uma imagem que a igreja é uma coisa terrível. Ser crente é uma coisa terrível, porque tem um montão de proibições. Não, querido, há que predicar firme, mas com amor. Há que dizer para essas pessoas, a igreja é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque aqui está a palavra que libera, a palavra que transforma, a palavra que sana. Por isso
Pablo está preocupado com Timoteo. Timoteo, tienes que predicar a palavra a tempo e fora de tempo. Agora, a segunda verdade aqui que Pablo nos ensina, a primeira sobre esta importância de la predicação. E segundo, Pablo nos ensina aqui a razão porque é urgente insistir em la predicação. Por quê? Por quê? Por que tudo isso, irmãos? Porque temos que predicar a palavra tempo e fora de tempo, argumentar, exortar, enfim. Por quê? Pablo diz, porque vendrá tempo quando não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Senão que por ânsia de oír se buscarão maestro conforme suas próprias passiones. Cerrarão seus ouvidos à verdade e se volverão a las fábulas. Mira, primeiro, as pessoas não suportarão a sana doutrina, a sana enseñança. Isso tem levado muitos obreiros a cambiar sua predicação. Porque quando se predica a palavra firme, pura, sana, é forte. Todavia, irmãos, teremos que predicar aquilo que necessitamos ouvir e não predicar aquilo que queremos ouvir. Interessante que Pablo diz que não suportaram a sana doutrina. Estava analisando aqui a palavra sana, significa literalmente que tem saúde. E esta palavra é de onde vem a palavra higiene, nosso vocábulo higiene. Ou seja, a enseñança quer dizer que é a apropriada para conservar e fomentar a saúde espiritual. Sana doutrina, conservar e fomentar a saúde espiritual. Hermanos, quando predicamos a palavra, não perdemos o tempo, ganamos o tempo, porque Pablo diz que esta palavra é sana, é limpa. E não só isso, Pablo diz que buscarão maestros que ensinam o que eles querem ouvir e não o que necessitam ouvir. Muitas vezes ouvimos pessoas dizer: a mim não me gostou esta predicação, ou o pastor falou muito duro hoje. Com Jesus passou o mesmo. Com Jesus disseram: duro é esta predicação, quem la pode ouvir? Disse os discípulos. Jesus disse: e por isto muitos abandonaram a Jesus. E Jesus disse para os discípulos: ustedes também querem ir? E Pedro disse: Senhor, aonde iremos nós outros? Porque solo tu tienes palavra de vida eterna. Aleluia! Solamente tu, Senhor. E nós outros vamos quedar aí, custe o que custe, vamos quedar aí. Porque queremos ouvir tu palavra, queremos receber tu palavra, queremos nos alimentar desta palavra, queremos viver esta palavra. Não vamos, Senhor, não vamos, quedaremos aí. Aunque pareça muito dura esta palavra, mas é esta palavra que limpia nossas vidas de lá, toda a suciedade do pecado. Por isso, temos que estar aí. Pablo diz que a terceira coisa que passa é que ele não consegue ouvir a palavra. Não consegue ouvir a palavra. Que diz aqui: por sua ânsia de ouvir, se buscarão maestro conforme suas
pasiones. Cerrarão seus ouvidos a la verdade e volverão a las fábulas. Interessante. Porque como é difícil ouvir a palavra. Lá em Apocalipse, todas as 7 igrejas terminava com uma exortação. Que dizia aí? Que tem aí? El que tiene oídos para oír, oiga o que o Espírito disse a las igrejas. Interessante, não? Por isso nossos ouvidos têm que estar abertos à la palavra. E não cerrados, abertos. Pablo disse, não consigo ouvir a palavra. Há um problema aí. Há uma sordez espiritual. Muitas vezes nós estamos sordos fisicamente, mas nos quedamos sordos espiritualmente. Porque não conseguimos ouvir a palavra. Há que poner um audífono espiritual aí, para poder ouvir a palavra. Pablo, em esta carta, Pablo tem 2 exemplos de pessoas que caminavam por estes problemas. Primeiro, capítulo 2, versículo 16 hasta el 18, Pablo habla de Himeneu e Fileto, que não entendiam a palavra, não ouviam a palavra. E no capítulo 3, versículos 7 e 8, Pablo fala de Janes e Jambles, que não tinham condições de ouvir a palavra, estavam com seus ouvidos cerrados à palavra. E terminamos. Pablo aí termina um grande conselho para Timoteu. 4 conselhos que Pablo dá para Timoteu e dá para nós outros também, esta noite. Versículo 5 diz: pero tu, mira, cambiou toda a hora. Pero tu, primeiro, Timoteu tinha que ser estável em todas as coisas. Tu ser comedido, ser sóbrio. A palavra nefo, este verbo que Pablo utiliza, nefo, significa praticar o domínio próprio. Há pessoas que conhecem a palavra, que lê a palavra, mas não tem domínio próprio. Se irrita facilmente. Habla palavras que não tem que falar. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando, hein? Nefo, praticar o domínio próprio. Primeiro. Segundo, Timoteu tinha que aceitar qualquer sofrimento que lhe sobrevenga. Claro, por quê? Irmãos, basta você ser um cristiano verdadeiro e vá passar por aflições. Não necessita falar nada. Solamente por ser um cristiano autêntico, vais a passar problema em sua vida. Por isso Pablo disse: tu se comedido em todo, suporta as aflições. Há pessoas que, quando Deus não era crente, não passava nada disto. Claro que não passava. Claro que não passava. Que te importava? Que queria Satanás contigo e no mundo? Nada. Agora tu eres um cristiano. Agora tu eres um filho de Deus. Agora és um salvo em Cristo. Agora has nascido de novo. Nova vida. Vive a Bíblia, vive a palavra. Agora Satanás não lhe gusta. Agora Satanás não lhe gusta? Já está. Vamos passar por aflições. Há pessoas que dizem: pastor, lá em meu trabalho me persegue. Glória a Deus, és um crente autêntico. Glória a Deus. Glória a Deus.
Porque se não for um cristiano autêntico, não teria problema em seu trabalho. É verdade? Timoteu tinha que aceitar isto. Terceiro, Timoteu tinha que levar a cabo o labor de um evangelista. Levar a cabo as obras de evangelista. Interessante que Timoteu era um dos poucos pastores evangelistas do período neotestamentário. Timoteu era um pastor evangelista. Claro, era um jovem. Aqui era um jovem. Não tinha talvez 30 anos. E tinha este chamado evangelístico. E Pablo disse: Timoteu, tu sabes, hein? Há que levar a cabo este labor, evangelizar. E 4, não tinha que deixar nenhum ato de serviço sem cumprir. Mira, lemos toda hora. Pero tu, se cometido em todo, suporta as aflições, as obras de evangelista e cumpre tu ministério. Oh Senhor, que responsabilidade. Coitado de Timoteu. Que responsabilidade agora, hein? Que responsabilidade. Cumpre tu ministério. A palavra cumprir aqui é pleroforel. E significa levar a cabo hasta el final. Convencer plenamente, assegurar plenamente e proclamar plenamente. Mira que responsabilidade. Pablo tinha esta preocupação com Timoteu. Timoteu, já estou indo, e tu vais a quedar. Agora, cumpre plenamente, assegura plenamente, proclama plenamente, porque não há igreja sem uma predicação autêntica e segura da palavra de Deus. Que Deus bendiga, hermanos, em nome de Jesus. Amém.